Amém, irmãos? Está tudo bem com você? De verdade? Irmãos, abre sua Bíblia em 2 Coríntios. Aí, ó, entendeu. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 2. Isso, quando você dá um aleluia assim, eu entendo que você lê a palavra de Deus e entende que o versículo é poderoso. Amém? Isso já fica aleluiado. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2. Quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. Irmãos, primeiramente quero agradecer a todos os visitantes. Vocês são bem-vindos à casa do Senhor. Sintam-se livres. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. Abra o seu coração, não deixe ele fechado. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela precisa ser cooperada. Existe uma ação da sua parte que é receber com mansidão. Amém? Então vamos para a palavra. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. 3. Estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. No versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Diz aleluia. Vamos orar um pouco, feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graça. Neste momento, Espírito Santo, eu oro para espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua palavra. Pai, eu oro para que possamos crescer com todo o conhecimento, segundo a graça que nos foi dada. Pai, queremos alcançar a maturidade em Ti, conforme a imagem do Teu Filho. Desde já te agradeço pelo Teu mover, por este momento, por esse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para o texto. Irmãos, o tema de hoje da ministração é cartas vivas. Cartas vivas. Irmãos, você crê na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quiser conhecer o Criador, o autor dela, que é Jesus Cristo, você precisa crer de fato nas Escrituras. Alguém disse: mas foi o homem que escreveu. Não tinha outra estrutura na terra que poderia escrever a palavra de Deus. A palavra de Deus, esse homem Jesus Cristo, ele é tão importante que ele dividiu as eras. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Só isso basta. Amém? Mas vamos para o texto. Você está aí? 2 Coríntios 3, 2 diz: vós sois a carta de Cristo. Deixa eu falar um negócio para você. Você é um poema de Deus. Desiste da sua reputação, porque você é uma carta viva de Deus na terra. É como se fosse assim: Deus é o remetente, a terra, os homens, o destinatário, e eu e você, por aceitarmos Cristo, somos o assunto da carta. Você está entendendo isso, irmãos? Você está no versículo 2, né? Agora vai para o versículo 3. Estando já manifestos. Repete comigo. Já manifestos. Uou! Você é uma carta viva, lida e conhecida por todos os homens na terra. Estando vós já manifestos. Irmãos, querendo ou não, você é um conteúdo para esta geração.
A terra não está perdida, porque você tem algo que foi escrito pelo dedo de Deus, não com tinta, mas com o Espírito Santo, cravado no seu coração. Sabe, irmãos, essa é a boa nova do Evangelho. Você é uma realidade, um assunto para a terra. Você é a Bíblia que as pessoas não leem no papel. Compreende isso, irmãos? Então eu quero te levar a pensar que de todo jeito você prega o Evangelho, com bom testemunho e com ruim testemunho. Mas por que damos mau testemunho do Evangelho? Talvez seja o simples fato de não conhecer as Escrituras, não conhecer o que eu tenho em Cristo, o que eu sou em Cristo, como Deus pensa ao meu respeito. As pessoas têm vergonha de dar o testemunho do Evangelho, irmãos. E o Evangelho é a única coisa que pode transformar uma pessoa. O Evangelho não é autoajuda, o Evangelho é uma transformação. As pessoas começam a viver a vida com o Evangelho dando mau testemunho, mentindo, deixando de pregar a palavra, deixando de viver aquilo que é real. Por quê, irmãos? Qual é o conteúdo que está em você? Se você foi escrito pelo dedo de Deus, se você é uma carta viva pelo dedo de Deus escrita, qual é o conteúdo que está em você? E eu quero te dar um padrão bom de testemunho. Vai comigo para 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. Quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Este é um modelo do nosso testemunho, irmãos. Porque eu não quero que você, e desejo que você não dê um mau testemunho. Porque um dia, irmãos, nós vamos estar diante dele. E ele disse: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu realizei maravilhas. Ele vai dizer, claramente ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Sabe o que é conhecer? É ter relacionamento. Lembra Maria, que o Espírito Santo disse que ela era virgem, e ele disse para José: como será isso se eu não conheço meu marido? Ela ainda era virgem. Eles não tinham relacionamento, um não conhecia o outro. Como que você pode estar diante de Cristo se Cristo não te conhece? Essas pessoas só usaram o nome de Cristo, e no sentido ruim. Eu e você precisamos ser igual aos discípulos de Cristo, que um dia saíram para orar, e estava um enfermo na porta do templo de Formosa. Ele disse: o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Eles não usavam o nome, eles tinham o nome de Cristo. Isso é um testemunho. Eles tinham o nome. Você dá por uma cura, por uma adversidade, por uma enfermidade, por uma doença, o nome. Isso sim, diante dele ele vai te dizer: vem para o meu gozo. Isso é poderoso, irmãos.
não vale a pena não dar um bom testemunho da palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas que estão caminhando na fé, avançando, crescendo, desenvolvendo um simples relacionamento que elas arrumam, elas têm vergonha de dizer: eu pratico a palavra de Deus. Elas abrem mão de um testemunho que estava nascendo dentro delas, assim, ó, de viver uma vida digna no Senhor, por causa de um relacionamento, de um namoro, de umas amizades ruins. Sabe, irmãos, eu comecei a namorar a Vanessa e a gente se relacionando por uns 4 meses já de relacionamento. E um dia o Espírito Santo disse para mim: chegou a hora de você conversar com ela. E eu virei: Vanessa, eu quero viver o propósito de Deus. E eu já estou bem madurinho. E eu não quero ter relação antes de casar. Sabe, irmãos, não que a religião te proíbe. É um zelo de Deus. É um zelo de Deus. Muitas pessoas têm famílias destruídas porque viveram algo por prazer, por tesão, e não deu em nada, e fica aquela briga pro resto da vida. Ter um relacionamento cujo é pautado na palavra de Deus é um zelo. E a Vanessa, talvez ainda sem entender, mas cheia já do Espírito, disse assim: eu quero. E eu disse: pai, ela não sabe o que está dizendo. Mas ela disse: eu quero. Sabe, irmão, nós precisamos nos posicionar diante das pessoas, de tudo e qualquer coisa. Nós temos que dar um bom testemunho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Sabe, irmãos, eu quero te levar a pensar que você... Quantos já leram o Antigo Testamento aqui? Uau, vários. No Antigo Testamento tinha a Arca da Aliança, amém? Vamos imaginar que isso aqui é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus, aonde Deus estava. Eu e você hoje somos a Arca da Aliança, amém? Por causa da presença de Deus. A Arca da Aliança era o testemunho de Deus. Quantos lembram que os filisteus ganharam uma batalha, não foi a guerra, dos judeus, e eles pegaram a arca que estava em Ebenezer e levaram para Asdoc? Quantos lembram? Pegaram a arca, vixe, tem um povo aqui que lê Bíblia demais. Pegaram a arca, levaram para o templo e colocaram a arca. Os filisteus. No dia seguinte, eles levantaram de manhã, a estátua de Dagon estava prostrada no chão, olhando para o chão. Foram lá e levantaram a estátua. Eu estou falando de uma estátua, vocês estão entendendo? Uma estátua. No dia seguinte, foram lá, eles levantaram a estátua, no dia seguinte foram lá. A estátua estava caída, sem a cabeça e sem as mãos. Tiago, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu e você, sendo a arca do testemunho na terra, toda a estrutura, mentalidade fechada, se dobra diante de um testemunho seu. Toda a estrutura rígida, ela se dobra. É por causa do testemunho, não é porque você é o bambambam. É o testemunho da arca. E é você e eu. É você e eu. Mas você talvez diz assim: não, Tiago, eu ainda não sou ninguém não. Sou um cara que aceitou Cristo Jesus.
e vem à igreja, senta ou escuta a palavra. É bom. Habitualmente eu venho na igreja. É bom. Às vezes você prega e tá animado. Tem uns louvores, os caras tocam uns louvor legal, a gente chora um pouco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A carta que Deus escreveu, que é você na terra, Ele colocou algumas questões, e Ele disse que você tem o ministério da reconciliação. Abre comigo, 2 Coríntios 5, 18. Rápido, você é rápido de Bíblia? Então vamos lá. Quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus. O que provém de Deus? No versículo anterior ele fala: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se foram, tudo se fez novo. Eu ser nova criatura, todo o meu passado apagado, presente novo, um ministério, tudo Cristo fez na cruz, por mim e você. Agora, olha o próximo versículo. Agora você precisa ler esse versículo com os olhos espirituais completamente abertos. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo e não imputando, e nos confiou, é isso que está lá? A palavra da reconciliação. Ei, presta atenção. Primeiro Ele te dá um ministério que é reconciliar pessoas. Depois Ele te dá uma palavra. E Ele diz: a saber que Deus estava em Cristo na cruz. E agora Ele está onde, irmãos? Em mim e você. Ei, presta muita atenção nisso. Você não pode ser uma estrutura preconceituosa, ou racista, ou fazer acepção de pessoas, porque em você foi dado um ministério de reconciliar pessoas. A estrutura mental de um cristão não cabe nenhum tipo de preconceito, e isso eu falo com as pessoas do mundo, mas com você e elas, tira o seu complexo de inferioridade, porque você vai estar diante de um grande empresário. Não chega diante do empresário com cabeça baixa, não, irmãos. Olha no olho, de cabeça erguida. Olha quem você é. Você é alguém que recebeu um ministério da reconciliação, que Cristo confiou uma palavra em você. E eu vejo cristãos andando com complexo de inferioridade, cabeça baixa, mendigando. Ei! Vamos viver o testemunho da palavra. O ministério da reconciliação é para todos. E eu arrisco a te dizer que até você vai precisar ser até mais maduro do que os 5 dons espirituais, ministeriais. O ministério da reconciliação aniquila todo o sentimento que você tem de inferioridade. Ame as pessoas. O ministério da reconciliação é Cristo te reconciliando com o Pai. E Ele fala que esse ministério não é que nós temos que condenar pessoas. Não imputamos as transgressões nas pessoas, e nem pecado. Cristo já resolveu a história do pecado. Certa vez João viu Cristo vindo até ele. João batizava com arrependimento.
E ele olhou e viu Cristo e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pastor começou, ele abriu, falando sobre liberdade, que não somos mais escravos do pecado. Por que que você quer andar com uma mentalidade de pecador? Essa mentalidade não é o testemunho da palavra. Esta mentalidade não é o testemunho da palavra. Sabe mais, irmãos? Olha o próximo versículo. De sorte que somos embaixadores. Você sabe o que é um embaixador, irmão? Um chefe de estado? Alguém formado pelo Instituto Rio Branco? Fala várias línguas, isento de impostos em outras nações, representa um povo peregrino, é o mais alto nível de autoridade diante de um Estado ou uma instituição internacional. Você sabia disso? O problema é que esse homem é natural. Ele está dizendo, isso aí é as características, é o benefício de um embaixador. Sabe, nós somos embaixadores de Cristo. Muito mais do que isso. Você está pensando em casar, receber casa, ter 3 meninos e acabou o evangelho. Nós falamos isso no DT hoje. Nós temos que crescer. O evangelho não é só isso. É bom isso. Se Cristo dividiu o mundo entre antes e depois, um homem, imagina essa igreja entendendo que é o embaixador e o reconciliador. Ei, você é embaixador de Cristo. Sabe qual que é a sua embaixada? A Jerusalém celestial. Você está na terra para representar uma nação celestial. Essa nação celestial dispensa tudo que ela tem em você. Você está compreendendo isso, irmãos? Você é um embaixador de Cristo na terra. O meu desejo hoje é que você saia daqui, irmãos, pensando assim: um carro, uma casa e um vício, isso para mim é 4ª série. Eu preciso influenciar o mundo, porque a palavra de Deus me curou. Eu era cheio de sentimento de inferioridade. Porque eu não uso uma roupa de marca, porque eu não uso um tênis, porque minha moto é de 2000 e não sei o quê, é porque meu carro é isso, porque eu não tenho um iPhone, porque não sei o quê, porque... Eu era assim, irmãos. Eu era assim. Não, porque eu sou tímido, que não sei o quê e tal. Não, porque eu sou negro. Eu era assim. Ei, a palavra diz que você é a expressão de Cristo na terra. Você é uma carta para essa nação. Você é um assunto de Deus para as pessoas. Você é uma resposta de oração.
Você foi salvo, reconciliado, se tornou embaixador, porque a sociedade precisa de você. Para de pensar pequeno, irmãos. As coisas naturais, materiais, vão chegar até você. Mas eu preciso que você rompa com sua mentalidade. Além disso, é pouco demais, irmãos. Viver pensando somente naquilo que é material. Tudo isso é perecível, irmãos. Tudo isso é perecível. Não preocupa em vir falar aqui na frente ou liderar uma equipe de pessoas, não. Entenda o ministério da reconciliação. Entenda que você é uma embaixada de Cristo na terra. Toda espécie de preconceito que você tiver, que seja eliminado pela palavra. Relacione com as pessoas. Eu sei, irmãos, tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem. Bate a poeira dos pés. Abençoa a pessoa. Mas não deixe de dar o testemunho do Evangelho. Você é a arca de Deus na terra. Tudo de Cristo foi repartido para nós. A nossa condição agora é receber tudo aquilo que Ele nos deu. Amém? Eu já estou terminando. Você pode se colocar de pé? Irmãos, você já ficou travado em um texto ao ler a Bíblia? E esse texto te trouxe tanta revelação, irmãos. Tanta revelação. Um simples versículo, irmãos. A ponto de você ouvir tão audivelmente a voz de Deus, suave, como essa nota do violão. Foi o versículo, irmãos, de Efésios 4. Efésios 4, no versículo 11, irmãos. Já tem uns dias que eu estou travado nele e não consigo sair. E hoje, irmãos, verdadeiramente eu queria que os ministros dessa casa, os homens que têm, que são consagrados a esses 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eu queria que você viesse aqui à frente. Normalmente a gente faz isso com os membros, né? Mas também, irmãos, tem aqueles que, pelo um testemunho interior, sabe que são apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Vem aqui à frente. Rapidinho, rapidinho. Eu preciso de você rápido. Pastor, tem como colocar a versão Almeida Corrigida Fiel? Tem um texto na Bíblia, irmãos.
que quando eu li e entendi, eu não queria que estivesse lá. Romanos 11, 29. Quando eu li e entendi, eu não queria que estivesse lá. Eu vou te explicar. Não, na Almeida. Corrigido e fiel. Até aparecer, eu já vou ministrando para vocês. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A versão Almeida e Corrigida Fiel diz que os dons e a vocação de Deus, dons está no plural, são sem arrependimento. Eu queria que não estivesse isso na Bíblia, acredita? Porque, olha lá, sabe por que tem escândalo no Evangelho? Porque é possível que existem líderes que não se arrependeram. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus te deu o dom, o chamado quando você nasceu. Um dia eu e você vamos prestar conta do dom. Mas tem muitos homens que já são pastores, profetas, evangelistas, mestres, mas eles não conhecem a palavra de Deus, mas se acredita que eles exercem isso. As pessoas grudam nele como líderes, e eles têm grandes empresas, grandes negócios, famílias, eles lideram. Você está entendendo isso, irmãos? Os dons veio quando você nasceu naturalmente aqui na terra. Só que agora, vai comigo, pastor, para Efésios 4, no versículo 8. Porque os dons de Deus, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Tem uma versão que diz, ele concedeu. Tem pessoas que querem viver o Evangelho de Deus, tornando-se pastores, tornando-se evangelista, tornando-se mestre. Não é se tornar. Deus já te deu. Deixa eu te falar um negócio. Você precisa receber e andar em autoridade com o dom que Ele já te deu. Porque o mundo precisa que você se manifeste. Os dons de Deus são para a sociedade. A sociedade precisa de você andando nos dons, desenvolvendo, crescendo. Nós precisamos influenciar as pessoas. Há um dom em você. Eu e você precisamos despertar isso e viver essa realidade genuína. Eu preciso de um profeta para direcionar. Eu preciso de um apóstolo para ser enviado e treinar pessoas. O corpo precisa de um mestre para ensinar. A sociedade precisa de um pastor para as ruas, para a sociedade, para o mundo, para cuidar, arrebanhar, influenciar. Você e eu que temos um chamado ministerial. Receba aquilo que Deus já te deu. E viva de fato o que a palavra de Deus fala ao seu respeito. O mundo precisa de você queimando para Cristo.
Ainda que você não esteja aqui, cara. Aqui não é o ápice. O dom está aí. É para aperfeiçoar pessoas. Sabe qual que é o ruim disso? Por que eu falei que talvez o ministério da reconciliação, o corpo da igreja precisa entender que você é uma estrutura que não pode ter preconceito, que você é uma estrutura de reconciliação, que você é uma estrutura que traz Cristo para as pessoas, que mostra Cristo para as pessoas, que você é um bom testemunho, porque, irmãos, os dons, qualquer menino opera. Qualquer menino opera. Mas eu e você não. Nós temos estrutura para crescer. Pessoas nos influenciando. Palavras sendo ditas. Destinos travados, destravados. Pessoas já correndo a vida. Se nós não se posicionarmos, irmãos, nós vamos sobrecarregar as outras pessoas. E existe um monte de pessoas a qual você e eu precisamos acessar. Existe uma unção em você que cola as pessoas em você. Sabe, eu tenho uma direção para falar algo para... Feche seus olhos agora, irmãos. Talvez um dia você queimou para Jesus. Talvez não, a direção é que você queimou para Jesus. Você de fato estava no caminho. Você vibrava com aquilo tudo que estava aprendendo, era tudo muito novo. E você, como uma criança, recebeu tudo. Na inocência. Mas você vibrava. E teve homens do seu lado que te decepcionou. Eles não foram a arca. Eles não foram o testemunho do Evangelho para você. Mas deixa eu te dizer, a sua vocação é irrevogável. Pare de lutar contra ela. Você precisa ministrar, você precisa ensinar. Ele diz nessa noite que corramos a carreira que nos está proposta. Ei, desembarace, desembarace, desembarace. O Espírito Santo está dizendo para você, desembaraça. Você vai precisar ser corajoso para dar o testemunho do Evangelho, porque o padrão é alto. Para desembaraçar, você precisa operar na razão, irmãos. Porque a sua estrutura física, carnal, não entende dons chamado de Deus, manifestação do Espírito, ela não entende. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres e pastores, com vista ao aperfeiçoamento. O corpo precisa ser aperfeiçoado. E você precisa desembaraçar. Você e o Espírito são uma dupla imparável. Você e o Espírito são uma dupla imparável. Ele pode te levar aonde você nem imagina. Tenha coragem para depender do Espírito Santo na sua vida. Ele quer aperfeiçoar
você e as pessoas. Deus é grande, irmãos. Viver pensando pequeno, agindo pequeno, é um desgaste de energia que você não faz ideia. Ande com a mentalidade do alto. Você não está aqui por acaso. Você não é obra do acaso. Você é um chamado para as nações. Você é um chamado para as nações. Eu e você vamos ter que aprender a abandonar as coisas. Você pensa muito em família, irmãos. Muito em famílias. Você está gastando energia com isso. Talvez o dom não tenha a ver com a sua família. Não é abandonar a família, mas é entender o propósito a qual você foi chamado. A sua vida não tem valor mais, a não ser cumprir aquilo que foi te dado. Só seja, irmãos, aquilo que Deus te deu. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pode se sentar, irmãos. Irmãos, talvez tenha alguém aqui que ainda não entendeu o seu chamado com Deus, ou não faz ideia nem o que seja isso. Ou você ainda não conseguiu, sabe o que é entregar a vida verdadeiramente para o Senhor, para o Curios, para o dono dela. Porque talvez você ache que você é o dono da sua vida. Ou talvez você preserva hábitos maus em você. Eu quero te convidar a orar comigo, irmãos. Se você quer de verdade se libertar de algo que te trava, e isso talvez possa ser uma confissão em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, vem aqui na frente. Tenha vergonha não, irmãos, porque o reino do céu não é dos tímidos. Você diz assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Esse homem pode mudar a minha história. Nós já participamos de algo do Evangelho, mas eu quero que você entenda algo. O arrependimento não é somente para os ímpios. O arrependimento de uma vida que não dá testemunho do Evangelho é para um crente nascido de novo. E crente que eu falo não é aquele evangélico, é o que crê na palavra de Deus. Você aí no seu lugar, irmão, se tiver que arrepender de algo, tira isso de você. Porque agora nós temos um advogado justo e fiel, que nos purifica de todo o pecado. Porque aquele que encobre uma ofensa não prospera, mas aquele que confessa e deixa, esse prospera, irmãos. Sabe, irmãos, às vezes nós aprendemos, a religião nos ensinou algo
que quando alguém aceita Jesus Cristo, o que acontece? Repete de novo, alguém aceitou Jesus Cristo, o que acontece? Não! Isso te choca? Sabe quando que é a festa no céu? Quando um pecador se arrepende e ele dá testemunho do Evangelho. Quando é metanoia. Quando há metanoia. Porque talvez, irmãos, ele ainda não entendeu a realidade do que ele fez. Aceitar Cristo. Talvez ele não entendeu. Mas quando a pessoa se arrepende, ela não quer viver aquela vida miserável, escravo do pecado que tinha. Ela se posiciona, porque eu sou livre e não vivo mais debaixo do pecado. O pecado não tem domínio sobre mim. Isso é uma festa no céu. Se você não entendeu isso, irmãos, pelo menos chegue na sua casa e folheie a sua Bíblia. Aquele pretinho tinha razão. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor?